Senhor, Pai. E é ao Senhor que mais uma vez nós alçamos as nossas vozes, mais uma vez, e clamamos, Pai eterno, pelo Teu Espírito Santo em nossa sala de aula. Pai querido, nós iremos manusear, Pai querido, a Tua palavra. Peço que o Senhor nos dê, meu Deus, nesta noite, mais conhecimento, mais sabedoria. Deus eterno, que o Senhor possa usar a vida da professora Elisângela como o Senhor tem feito todas as quintas-feiras, meu Deus. Nós abrimos o nosso coração agora para ser cheio do conhecimento da Tua palavra, Pai. Aquilo, Senhor, meu Deus, que nós não sabemos, que nós não conhecemos, nós pedimos que o Senhor, por bondade, Pai, possa nos mostrar, meu Deus, nesta noite. A glória pertence somente ao Senhor. Peço que o Senhor visite, meu Deus, todas as famílias aqui envolvidas, meu Pai. Que o Senhor leve saúde, que o Senhor leve a Tua graça, que o Senhor leve conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus. Desde já eu agradeço pela aula maravilhosa que eu sei que nós teremos desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que o Senhor nos encha do conhecimento dEle, né? É isso realmente que nós desejamos. Essa é a oração de hoje nos nossos corações. Amém? Vamos lá, então. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Nós estamos falando sobre a igreja de Pérgamo. E aí vocês estranharam um pouquinho a foto que eu mandei lá, né? Mas nós vamos entender um pouquinho o que Deus então está falando com essa igreja, qual é o alerta, o chamado, né, que Deus está fazendo para essa igreja. E então, entender esse tipo, né? Cada igreja é comparado a um tipo de cristão, um tipo de igreja, né? Como corpo de Cristo. Então, eu sou corpo, você é corpo. Então, nós somos a igreja. Então, as cartas são escritas para nós, igreja, nós, corpo de Cristo, individualmente e coletivamente. Amém? Então, vamos ler de novo aqui o texto e a gente vai continuar de onde a gente parou. Capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Vamos até aqui. Então, nós começamos semana passada falando um pouquinho dessa igreja. E aí, já na apresentação, nós vimos que Jesus se apresenta para essa igreja como como as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, nós falamos que para essa igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aí, nós vimos que essa palavra tem a ver com a palavra de Deus, né, que fala em alguns versículos dentro da palavra, que fala que a palavra ela é como uma espada de 2 gumes, que tem a condição de separar alma de espírito, né, tem condição de discernir todas as coisas espiritualmente. Então, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E quando a palavra diz isso aqui para essa igreja, Jesus está justamente se apresentando para essa igreja
como aquele que tem uma palavra que vai então trazer juízo, né? Porque se ele está se apresentando para Pérgamo, para esse tipo de igreja, como aquele que tem uma espada afiada, por que ele então se apresentaria para ela dessa forma, né? Então, quando ele dá a apresentação, ele está dizendo automaticamente, através dessa apresentação, qual é o tipo de Cristo, qual é o tipo de Jesus que aquela igreja está precisando. Então, basicamente, Jesus se apresenta para essa igreja dizendo: eu tenho a espada afiada de 2 gumes. E de onde é que sai, então, essa espada afiada de 2 gumes? Essa espada afiada sai da boca de Jesus, como a palavra de Deus diz lá no início, que a gente viu da visão, do desenho que nós fizemos, né? De onde saía a espada afiada? Da boca. E o que sai da boca de Jesus? A palavra. Então, a forma de Deus interagir com essa espada afiada é quando ele traz uma palavra, quando ele traz uma promessa, quando ele traz juízo. Tudo que sai da boca de Deus, principalmente no que diz respeito a juízo, Deus então está trazendo uma espada afiada de 2 gumes, ok? Ela vai cortar, independente da forma que ela passe essa espada, ela vai cortar. Então não tem um lado que a pessoa pode se proteger dessa espada. Por quê? Porque ela tem 2 gumes. É uma espada que tem corte dos 2 lados. Então ela vai cortar, ok? Por onde ela passar, ela vai cortar. Então Jesus está se apresentando para Pérgamo como uma igreja que precisa, que provavelmente vai precisar conhecer esse Jesus, o leão da tribo de Judá, que tem na sua boca uma espada afiada de 2 gumes. E aí por isso que ele vai então começar a falar com essa igreja a respeito do que ele a elogia e do que ele então pede, né, repreende essa igreja para que ela então se arrependa. E aí a gente vai entender um pouquinho mais. Então, o versículo 1 fala exatamente dessa questão da apresentação. Versículo 1 não, versículo 12, perdão. Nós estamos no capítulo 2, versículo 12. Ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E de onde sai essa espada? Da boca de Jesus, tá? Quem está falando é Jesus e ele está falando dele. Ele está se apresentando para a igreja de Pérgamo. Aí ele diz no versículo 12, gente, eu tô com muito frio. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Então ele fala que ele sabe onde essa igreja vive, e aí ele mesmo responde onde essa igreja vive. Onde é? Onde está o trono de Satanás? Semana passada eu até falei um pouquinho sobre isso, entrei um pouquinho nesse assunto, mas eu quero então que a gente entenda esse contexto, tanto local, quanto ao mesmo tempo abrangente, né? Na sua totalidade. Porque eu hoje sou a igreja aqui no Brasil, quem está em Portugal também é igreja, quem está em outros países também é igreja, no mundo inteiro, qualquer um que é chamado de cristão é a igreja de Cristo. Então essas cartas, elas são direcionadas ao corpo de Cristo, à totalidade dos cristãos, e não somente a igreja de Pérgamo em especial como localização, como algum lugar no mapa. Mas lembrando que João recebe a orientação de Jesus para escrever essas cartas, não só para aquelas igrejas, mas que isso ficasse registrado num livro. Por quê? Porque esse livro seria então lido por qualquer pessoa, qualquer igreja que se chamasse pelo nome de Jesus. Então não é só para uma localidade, mas é para a igreja em geral. E por isso então nós podemos interpretar e olhar para essa palavra tanto no contexto local onde ela estava, mas também hoje no geral, né, no abrangente. Então a palavra de Deus diz no versículo 13 que Jesus sabe onde essa igreja habita, a igreja de Pérgamo, ou a igreja de Cristo, que nós estamos falando hoje aqui. Onde ela vive? Onde o trono de Satanás está, né? Ou onde está o trono de Satanás. E eu acho que eu comecei a falar um pouquinho com vocês a respeito da queda, né, do homem. E se eu não falei, eu vou entrar aqui porque esse é o contexto. Quando o homem peca,
ali no capítulo 3 de Gênesis, quando há a queda, a palavra é clara em dizer que o homem então torna-se um ser separado de Deus, um ser que já não tem uma conexão 100% com o seu Criador. E ele entrega de mão beijada, através do pecado, então o reino para Satanás, né, para o inimigo de Deus. E a partir daquele momento a terra passa a ser, então, a habitação de Satanás e dos seus anjos. E por que você está dizendo isso, Elisângela? Porque Jesus, ele sendo tentado pelo diabo ali depois do seu batismo, ele diz, o próprio diabo diz isso, né? Olha aqui, todos os reinos estão diante de você, mas se você me adorar, eu posso te dar todos esses reinos. Então, uma das tentações que Jesus sofre é justamente essa questão do domínio, do poder de todo o reino, de toda a terra, ser entregue a ele através da adoração de Satanás. Se isso não fosse uma verdade espiritual, Jesus então teria repreendido Satanás e teria dito que ele estava falando loucura. Mas Jesus não diz isso. Mas Jesus repreende ele com outra palavra, mas aqui traz a ideia, aqui traz para nós o entendimento de que a terra é de Satanás. A terra está sob o domínio de Satanás por conta do pecado. Então o trono de Satanás está aonde? Está na terra, ok? E o trono de Deus? O trono de Deus está nos céus, ok? Então, até a volta de Cristo, até o reinado de Jesus na terra, quem tem o trono na terra é Satanás, mas ele será destronado. Ele foi vencido na cruz por Jesus, mas ele ainda não foi tirado do seu domínio, do seu poderio. E na volta de Jesus, então, isso vai acontecer. Porque na primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro, né? Como alguém que precisava ser morto, não abriu a sua boca e então cumpriu tudo o que precisava ser cumprido, para que houvesse a redenção, a remissão dos pecados. Mas aqui em Apocalipse, a revelação que nós estamos tendo a respeito de Jesus não mais é aquele cordeirinho, né? Aquele cordeiro mudo, mas agora nós vamos começar a entrar e ver quem é esse que vai vir sobre as nuvens e vai vir para então vencer definitivamente essa batalha espiritual. E então é isso que o livro de Apocalipse está mostrando e vai continuar mostrando para nós, que Satanás ele é o dominador desse mundo, né? Infelizmente, por conta do pecado, ele tem o seu trono sobre a terra e é esse trono que Jesus vem para derrotar esse reinado, esse domínio, esse governo do diabo sobre a humanidade, sobre a terra, tá? Não só sobre o homem, mas sobre a terra, vai ser então exterminado totalmente. E Cristo então vai passar a reinar. Mas Jesus está dizendo então para a igreja de Pérgamo que ele sabe onde a igreja está vivendo. Onde que a igreja está vivendo? A igreja de Pérgamo, mas nós também estamos no mesmo lugar. Nós estamos vivendo onde o trono de Satanás está. Então, a terra é o trono de Satanás temporariamente. Então, ele é o que rege todas as coisas aqui. Mas nós, como igreja, estamos aqui para, então, fazer a diferença a respeito das vidas, a respeito das almas, a respeito de, então, pregar o evangelho para que tantos quantos ouçam as boas novas de Jesus também sejam alcançados para a salvação e naquele dia possamos viver eternamente com Cristo. Então, o nosso trabalho como cristãos, primeiramente, é esse relacionamento que nós falamos da igreja de Éfeso, mas nós fomos salvos para salvar outros. Nós não fomos salvos simplesmente para ser salvos, eu falo isso sempre. Nós fomos salvos para salvar outros. Então, é o papel da igreja, é o papel do corpo de Cristo, alcançar o máximo possível de pessoas. O ID precisa acontecer no meio da igreja, senão nós estamos em falta com o nosso chamado como igreja, ok? E aí Jesus diz isso: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Então eu mostrei a foto para vocês da localidade de Pérgamo. Pérgamo é um local onde tem muitas montanhas, e na montanha mais alta dessa cidade existia realmente um templo
voltado aos deuses, e em especial a um deus, se não me engano era Zeus, que era o principal lá de Pérgamo. Então assim, eles tinham esse templo como o principal da cidade, e ele parecia, era no formato de um U, e parecia um trono realmente, né? Então era como se Satanás estivesse assentado sobre aquele cume daquele monte, reinando sobre a cidade de Pérgamo. Então Jesus diz isso porque a cidade de Pérgamo entenderia o que Jesus estava dizendo nessa carta. Por quê? Porque ele estava dizendo que ele sabia aonde a igreja, onde os cristãos de Pérgamo estavam vivendo. Onde os cristãos de Pérgamo estavam vivendo? Aonde está o trono de Satanás. Então eles sabiam muito bem, quando eles receberam essa carta, que Jesus estava endereçando para eles algo muito que eles vivenciavam no seu dia a dia ali na cidade de Pérgamo. Então, as cartas, elas têm tanta vida, queridos, para a época e para hoje, que é praticamente igual, né? A mesma vida que essa carta teve naquele momento para aquela cidade de Pérgamo, ela tem a mesma vida para nós hoje. Então, isso é muito especial na palavra de Deus, porque quando Jesus pede para João escrever essa carta em especial para essas igrejas, quando essas igrejas abriam essa carta e começavam a ler, eles entendiam exatamente o que Jesus estava escrevendo para eles. E aí, por isso que sempre no final ele dizia, aquele que tem ouvidos ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Era coletivo, mas era muito pontual. A gente pode perceber aí só nessas 3, que a gente já estudou um pouquinho sobre elas, que era sempre muito pontual. Eram coisas muito peculiares daquela cidade, daquelas pessoas que estavam vivendo aquela situação. E Jesus está falando no particular com essas pessoas. E não é diferente conosco. Na verdade, tem a mesma conotação. Por que eu estou falando isso? Porque cada um sabe a sua realidade espiritual. Cada um sabe em que lugar, em que aspecto da sua vida, você como igreja, como cristão, como corpo de Cristo, talvez esteja caminhando, né? Então, se em algum momento eu me percebo como Éfeso, abandonando o primeiro amor, saindo do relacionamento diário, então eu preciso olhar para a carta de Éfeso e me ver ali dentro e buscar esses conselhos sobre o arrependimento, sobre perceber onde eu caí. Quando eu olho para a igreja de Esmirna, a mesma coisa. Então, eu analiso o que Jesus está falando, e se eu me vejo como igreja também pecando naquilo que Esmirna pecou, ou praticamente Esmirna não é corrigido, como nós vimos, então automaticamente eu me coloco no lugar daquela igreja e entendo o que Jesus tem para mim. E aqui com Pérgamo não vai ser diferente. Nós precisamos entender o contexto da cidade, mas entender espiritualmente o que é essa igreja, o que essas pessoas, o corpo de Cristo ali em Pérgamo estava vivendo, e o que é que Jesus então está nos alertando como igreja. Mesmo aqui onde nós vivemos, nessa localidade, não é diferente. O trono de Satanás também está aqui. O trono de Satanás está nos Estados Unidos, o trono de Satanás está em Israel, o trono de Satanás está na Ásia, no Japão, em tantos lugares. O trono de Satanás está. E aí ele vai ser destronado, mas no tempo certo, no tempo oportuno. Enquanto isso, Jesus está dizendo, eu sei aonde você vive, onde o trono de Satanás está, ou onde está o trono de Satanás, ok? Então é isso que Jesus está dizendo para Pérgamo. Em seguida ele diz assim, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Então, esses cristãos de Pérgamo, eles começam a receber um elogio de Jesus dizendo assim, glória a Deus que mesmo vivendo onde o trono de Satanás está, onde o governo de Satanás está, vocês ainda assim não renunciaram à fé em mim, não negaram o meu nome. Então é isso que Jesus está dizendo, você permanece fiel ao meu nome. Quando alguém te pergunta o que você é, você diz o quê? Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Jesus. Então essas são as frases que têm saído da sua boca, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, no ambiente que você esteja, você se coloca como filho de Deus, como cristão. Então, e viver no Brasil como cristão é muito fácil.
né? Mas Jesus está dizendo para uma igreja que está sendo extremamente perseguida. Lembrando que o contexto de Apocalipse é o contexto ainda do Império Romano, ok? O Império Romano está reinando sobre essa época, onde está sendo escrito isso, por volta de 96 depois de Cristo, por João. Então Roma ainda está no poder, oprimindo, trazendo uma opressão terrível sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Então é nesse contexto que Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo que eles permanecem fiéis ao nome dele. Eles continuam se dizendo pequenos cristos, cristãos, ok? Eles não se dizem simplesmente de uma religião X, Y, Z, mas eles dizem: eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu creio em Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e voltará. Então, a pronúncia, o testemunho que essa igreja está dando ali na cidade de Pérgamo é esse. Mas o contexto que eles viviam era de total opressão. Então nós aqui no Brasil não temos a ideia do que realmente é isso, mas nós precisamos então olhar para essa palavra e tentar imaginar o que seja isso, para que possamos nos preparar para que, se em algum momento isso vier até nós, isso chegar até nós, se nos últimos dias essa pressão então chegar até nós no Brasil, nós possamos também nos posicionar como a igreja de Pérgamo. Nós possamos nos colocar, né, realmente como verdadeiros cristãos, independente do que pode vir a acontecer conosco. Já falei um pouquinho sobre isso, porque Esmirna fala sobre essa igreja que pode vir a morrer, né, em nome de Cristo, mas vai permanecer fiel. Esse é o verdadeiro testemunho de um verdadeiro cristão. Então, ele está dizendo: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, Jesus cita, né, um servo, alguém que deu bom testemunho e que, por causa do seu testemunho de cristão, por pregar o evangelho, por se colocar à frente no trabalho e na evangelização, na pregação de Cristo, foi então martirizado. Antipas aqui é um dos discípulos ali da igreja de Pérgamo e que foi martirizado. Nós estamos falando, quando você procura sobre esse Antipas, nós estamos falando de alguém que foi martirizado por Nero. Então, simplesmente, esse homem provavelmente teve uma morte extremamente cruel em praça pública ou de forma terrível, para que talvez esses cristãos ali na redondeza, na região de Pérgamo, ficassem com medo e parassem de fazer o trabalho da evangelização e da pregação do evangelho. Mas Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo que ele está feliz com eles, ele está elogiando essa igreja, porque mesmo diante do testemunho da morte, do martírio de Antipas, eles então permaneceram. E eles estão dizendo: Satanás, ele realmente habita nesse lugar, ele tem regido com seu poder esse lugar, mas vocês permanecem fiéis. E como nós estamos falando aqui do Império Romano, e muito provavelmente esse Antipas ele foi martirizado por Nero, então a gente está falando realmente de um período extremamente forte de perseguição e de martírio. Muitos e muitos e muitos cristãos foram mortos por dar testemunho de ser cristão, simplesmente por falar que é cristão e que não era, então, alguém que adorava o imperador, alguém que estava de acordo, né, com tudo que se fazia no Império Romano. As pessoas eram mortas. Então, mais uma vez lembrando, isso aqui, as cartas, elas trazem um despertamento, elas trazem um pensamento de alguém que está olhando para os últimos dias, que está olhando para tudo isso que está acontecendo ou que vai ainda acontecer no Apocalipse, e debaixo desse entendimento é que eu preciso ver por que Jesus está dizendo isso para essas igrejas. Então nós não estamos falando de um tempo de paz,
Nós não estamos falando de um tempo onde tudo vai estar tranquilo para a pregação do evangelho. Não, nós estamos falando de um período onde o próprio anticristo está reinando e por causa disso a opressão vai ser terrível. Então, esse é o alerta, esse é o aviso através dessas cartas. É nos mostrar, nos alertar o que vai acontecer nos últimos dias. Lembra que eu falei para vocês, quem não estava na aula vai ouvir de novo, que essas cartas, a gente percebe que elas são colocadas no início do livro de Apocalipse, não por acaso, queridos. Eu costumo frisar isso para que você entenda, nada dentro da palavra de Deus está ali por acaso. Nenhum capítulo, nenhum versículo da palavra de Deus está no lugar onde ele está, na posição que ele está, dentro do livro canônico, à toa. Isso tudo vem de inspiração do próprio Espírito Santo. Deus direcionou homens a escrever no momento certo, a colocar esse livro da forma que nós temos ele na nossa mão, de forma proposital. Existe um propósito para que o livro de Apocalipse tenha essa formatação que ele tem. Então nós temos ali o início do livro, João se apresentando como servo, e aí vem essa visão que ele tem a respeito de Jesus, e em seguida Jesus então se apresentando para ele diz, João, agora escreva cartas para a minha igreja. E aí João começa a escrever cartas para igrejas, 7 igrejas ali na sua localidade, e a gente percebe que cada igreja tem uma particularidade, tem algo muito específico que chama a atenção para um tipo de cristão, um tipo de situação em que a igreja está vivendo. E quando eu falo igreja, de novo, pensem sempre, principalmente no individual, não somente no coletivo. Eu sou igreja. Repita isso sempre para você. Eu sou a igreja de Cristo, ok? Então, essas cartas são para mim. Então, a colocação dessas cartas no início de Apocalipse fala de um tempo que antecede o pior acontecendo. Então, é como se eu dissesse que essas cartas elas estão sendo escritas justamente no período que está próximo ou que já está iniciando a grande tribulação, que está iniciando o ápice do anticristo, então começando a reinar, porque o Império Romano ele trouxe essa visão do que vai ser, né, esse trono de Satanás verdadeiramente sobre a terra. Lembra quando nós estudamos Daniel? Então, aquela estátua, todos aqueles reinos, todos aqueles homens que estavam no poder tinham a conotação do anticristo. E nos últimos dias, então, nós teremos a totalidade desse homem encarnado com o próprio diabo sendo o governante, sendo a liderança sobre todas as nações. Então, é para isso que a gente olha para essas cartas, com esse olhar para então entender o que está acontecendo. Oi, pastor, tá falando comigo aqui ou é com os irmãos aí, tudo bem? Então tá bom. Então a gente precisa olhar para essa carta dessa forma. Vamos continuar aqui? Então ele tá elogiando, mas agora em seguida Jesus começa então a trazer o alerta para essa igreja do que está acontecendo com ela, do que está acontecendo ali dentro daquela igreja. E daquela igreja que eu falo, não pensem nunca numa igreja local, simplesmente 4 paredes, mas numa igreja, né, no corpo de Cristo, tanto na cidade de Pérgamo como em qualquer outro lugar do mundo, ok? Ele diz no versículo 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Então não é só uma coisa, né, que ele tem contra a igreja de Pérgamo. Jesus está dizendo isso. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, o primeiro alerta é sobre um tipo de pessoa, porque Jesus está dizendo assim, você tem aí pessoas, ok? Então, nós temos no contexto da igreja, nós temos no meio da igreja, nós temos dentro da igreja pessoas que o quê?
que se apegam aos ensinos de Balaão. Então, existem pessoas que estão se apegando a ensinos de outras pessoas que ensinam segundo ensinos que Balaão ensinava. Que na verdade não é que Balaão ensinava, Balaão ensinou ao rei Balaque e as pessoas do tempo dele a trazer o ensino, a forma de que o povo pudesse então se desviar da verdadeira aliança com Deus. Como que é isso? A figura de Balaão fala de homens ou mulheres, tanto faz, porque na verdade nós estamos falando de um espírito que rege sobre a vida desses homens e dessas mulheres, como o espírito de Balaão. Qual é o espírito de Balaão? Balaão era um homem segundo a vontade de Deus no que diz respeito a trazer uma palavra profética. E aí nós vamos pegar algumas passagens para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, Balaão, no seu tempo, lá ainda no tempo de Moisés, no tempo de Josué, ele é um homem que foi chamado por um rei chamado Balaque, que está citado aqui, e esse rei queria que Balaão, então, amaldiçoasse Israel, trouxesse maldição sobre Israel, porque através da maldição que Balaão liberasse sobre Israel, então Israel seria amaldiçoado e Balaque com o seu exército conseguiria então vencer o exército de Israel e não permitiria que Israel então tomasse as suas terras, tomasse o seu reinado, matasse, Balaque. Então, para aquele momento, para aquele episódio, Balaque é como se fosse o governo do anticristo. Então, ele tinha o governo sobre as suas mãos, ele tinha todo o poder naquele momento e ele então desejava destruir o povo de Israel para que eles então não conquistassem a terra de Balaque, que era Moabe, e então eles não fossem vencidos. E Balaque então chama Balaão, que é como se fosse um profeta, como se fosse um mago do seu tempo. Nós vamos ler lá e eu vou explicar um pouquinho melhor isso para você. E traz esse homem, só que esse homem ele tem o Espírito de Deus. A palavra de Deus fala que ele falava realmente com o Senhor. Então, quem é a figura do Balaque, do Balaão, nós vamos entender lá na palavra, mas eu já quero falar aqui para vocês. O Balaão nada mais é do que homens e mulheres de Deus que são tidos como cristãos, que são tidos como homens e mulheres de Deus que estão dentro da igreja, porque Jesus não está falando, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Então, nós estamos falando da igreja.